Olá, pessoal. Meu nome é Djane, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, ex-aluna do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFBA e estou conduzindo as videoaulas do módulo Obrigações Fiscais do curso de Extensão Educação Financeira para Microempreendedores Individuais. Este é o vídeo da parte 8, que fala sobre desenquadramento do MEI. Bom, então o que significa desenquadramento do MEI? No desenquadramento do MEI é a exclusão da pessoa jurídica do regime de tributação do CIMEI. O desenquadramento não pode ser confundido com o cancelamento do MEI. No desenquadramento, o que ocorre é a necessidade de mudança para outro regime de tributação. Isso porque, se ele sai do regime CIMEI, nenhuma entidade pode ficar sem um regime tributário, ou seja, pagando a forma pela qual ela vai pagar seus tributos. Então, saindo do CIMEI, ela deve optar por outras formas de recolhimento de tributos, que pode ser o Simples Nacional Geral, ou o lucro presumido, ou o lucro real. Enquanto que no cancelamento, o CNPJ da empresa é excluído e ela passa a não existir mais. Então, a empresa passa a não existir com um procedimento chamado de cancelamento. No entanto, no desenquadramento, o CNPJ continua ativo e ela vai precisar se adequar a um novo regime tributário e também vai precisar fazer a elaboração do seu contrato social, constituir uma sociedade, até constituir uma sociedade, caso ele deseja, e isso vai ser feito na junta comercial. Bom, então quando é que deve ocorrer o desenquadramento? Vai ocorrer o desenquadramento sempre que o MEI se encontrar em alguma das possibilidades que o impede de ser MEI. Por exemplo, exercer uma atividade que não esteja dentro das opções possíveis, abrir uma filial, participar de empresa como titular ou sócio, contratar mais de um funcionário ou exceder o limite de faturamento, 81 mil para empresas gerais e R$ 251.600 para os MEIs tipo caminhoneiro. Esse desenquadramento ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer um desenquadramento espontâneo e pode também ocorrer o desenquadramento automático a partir do momento que ele passa a fazer ou exercer alguma dessas situações, né? Por exemplo, se ele abrir uma filial, ele precisa se dirigir à junta comercial, abrir, e quando ele chegar à junta comercial, vai ser visto que vai ser necessário um contrato social e ele não vai conseguir abrir essa filial sem antes desenquadrar. Então, lá na junta comercial, vai ser solicitado o desenquadramento. Participar de outra empresa ou titular. Assim que ele entre em outra sociedade, que o governo tome conhecimento disso, e lá, a partir da sua entrada no contrato, né, que vai para a junta comercial, também lá a junta comercial já vai fazer o desenquadramento automático e esse sócio vai ser, esse representante do MEI vai ser comunicado que ele foi desenquadrado. Existem outras situações que o governo não consegue identificar se o MEI incorreu em algumas dessas situações. Por exemplo, se ele tiver uma outra atividade, o governo não tem como saber disso automaticamente. Então, como não tem como saber automaticamente, cabe ao próprio MEI fazer o desenquadramento espontâneo, entrando no site do Simples Nacional e
fazendo lá a opção de desenquadramento. Com relação ao desenquadramento do MEI por excesso de faturamento, ou seja, ultrapassou o limite de receita bruta de R$ 81 mil, existe tratamento diferenciado. Para o MEI que ultrapassa o limite de faturamento em até 20% e aqueles que ultrapassam em mais de 20%. Porém, em ambos os casos, ele será desenquadrado, porque o que importa é que ele ultrapassou, por exemplo, o limite de faturamento de R$ 81 mil que é aplicado às empresas em geral. O desenquadramento sobre excesso do faturamento é o tipo de desenquadramento mais comum, porque isso significa que a empresa está crescendo e ela não pode mais ser tratada com um regime de tributação diferenciado, que ela precisa agora ir para um outro patamar, né, de regime tributário e de arrecadação, né, de tributos. Então, imagine que no momento da apresentação da declaração anual do MEI, o MEI informou um faturamento anual de R$ 97.200. Aqui estamos considerando todo o limite de 20%, que é 81 mil mais os 20%. O MEI, além de no ano seguinte não poder mais recolher os tributos como MEI, pois ele estará obrigado a solicitar o desenquadramento, irá pagar um complemento do imposto. E como é calculado ou feito esse complemento do imposto? Ele é calculado em cima de uma diferença, da diferença entre o real faturado e o limite de faturamento, que neste caso é R$ 16.200. Considerando, né, o exemplo do sistema de tributação do Simples Nacional, onde para essa faixa de faturamento a alíquota do imposto é de 4%, esse MEI irá pagar um DAS de complemento no valor de R$ 648. Esse DAS de complemento, ele também é emitido automaticamente no momento em que você apresenta uma declaração anual dizendo que ultrapassando o limite. Bem, agora imaginemos que o faturamento do MEI tenha sido de R$ 100 mil. E o imposto complementar que esse MEI vai pagar por esse excesso de faturamento será de R$ 4 mil. Isso por quê? Porque a Receita Federal determinou que os efeitos do desenquadramento devem ser retroagidos ao mês de janeiro do ano em que o limite foi ultrapassado, calculado de acordo com as alíquotas aplicadas às empresas do Simples Nacional. Então, essa alíquota aqui, ela é uma alíquota para uma empresa que tenha um faturamento de R$ 100 mil e essa empresa seja do Simples Nacional Geral. Então, ao invés de ser calculado pela diferença de 100 mil para 81, ele vai ser calculado em cima do próprio faturamento do ano, que foi de 100 mil. Isso porque ele está retroagindo desde o mês de janeiro, não importa quando foi que ele ultrapassou o limite. Se ele ultrapassou esse limite em outubro ou setembro, não importa. O importa é que ultrapassou mais de 20%, ele vai pagar agora sobre todo o faturamento do ano. E
ele vai né, ser utilizada a tabela do Simples Nacional, que nesse caso dá um valor de R$ 4.000 de complemento, que também será, esse DAS será consultado, impresso através do portal do Simples Nacional, assim que o MEI apresentar a declaração anual do MEI. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa jornada e, como tarefa de casa, nosso último passo é olhar para o cumprimento das obrigações fiscais. É que você olhe para a empresa de vocês, analise quais são as obrigações fiscais e como elas devem ser cumpridas. Fazer esse levantamento tentando verificar se você cumpriu ou não com todas elas. Agora é a sua vez. Obrigado, sucesso a todos.